Então abram suas Bíblias. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 2, do verso 25 ao verso 35. Agora já tem um mesinho de novo aqui, ó. Oh, glória. Lucas capítulo 2, verso 25 ao verso 35. Violentíssimo. Evangelho de Lucas capítulo 2, verso 25 ao verso 35. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra nessa noite, Deus. Que o Senhor nos revele, meu Pai, aquilo que precisamos para continuarmos na caminhada contigo. Porque, meu Pai, o nosso coração é inteiramente voltado ao Senhor. Nós queremos, meu Pai, estar cada dia mais alinhados contigo, e que o Senhor nos abençoe, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, estamos à véspera da festa do Natal. Aqui eu quero que você nessa noite tenha, o primeiro entendimento que eu quero, é que você tenha um entendimento de sabedoria. Porque tem muita gente que anda procurando um chifre na cabeça de cavalo. Vai ter gente procurando qual foi a história da origem da festa, para descobrir que tinha uma pessoa que matava uma criança e botava uma bolinha na árvore, e aí vem atribular a vida das crianças que gostam da árvorezinha. Irmãos, preste atenção numa coisa: a gente precisa ter sabedoria nas coisas. Tem coisas que a sua sociedade, a sua comunidade reconhece como um culto idólatra, e você sabe o que é. Tem outras coisas que você não sabe. Aí vão dizer: ah, mas você está celebrando uma festa pagã. Tem um símbolo, que esse é importante que você explique às suas crianças, aos seus filhos. Que o símbolo do Papai Noel que existe aí, é importante que você diga à criança que ele realmente não existe. E que quem nos abençoa não é velhinho de barba que pula pela chaminé e traz presente. Mas você que administra a sua casa, você que doutrina seus filhos, você tem que deixar muito claro para ele que a bênção da sua casa é Jesus. Quem abençoa a sua vida é Jesus. Que quem prospera a sua casa é Jesus. Que quem dá dinheiro e providencia para que os pais possam comprar um presente para os filhos é Jesus. Então, o nome que tem que ser glorificado nessa festa não é o do Papai Noel, mas é o do Papai do céu. É o de Jesus. Esse é o único entendimento, irmãos, que você precisa ter sobre essa festa. O único. Por quê? Porque qual é o objeto dessa festa? A festa comemora o nascimento de Jesus. Ah, mas eu não sei se Jesus nasceu nessa data. Eu também não. Ninguém tem a certidão de nascimento dele para saber. E nem está no cartório registrado lá
se foi realmente numa quinta, se foi num domingo. A gente não sabe, esse calendário da gente já mudou tantas vezes. Então, para você acertar exatamente o dia que ele... Agora eu lhe pergunto, quando seu aniversário cai dia de quarta-feira, você deixa de comemorar porque não caiu no sábado? Aí você diz, não, foi na quarta-feira, mas eu vou comemorar no sábado. Mesmo que não seja o dia exato, você não quer que seu aniversário passe em branco. Aqui, irmãos, a gente precisa desconstruir algumas coisas. Primeiro, eu preciso tirar esse radicalismo, essa aversão que se criou como se o Natal agora fosse uma festa maligna. Não vamos por esse caminho. Mas também não podemos ir para o outro extremo, da festa, da comida, da bebida e do presente, sem esquecendo qual é o objetivo dessa festa. Porque se você tiver sabedoria, você vai usar essa festa para pregar para muita gente. Se você tiver sabedoria, você vai trazer para a humanidade uma das maiores revelações, ou a maior de todas elas, que é a revelação da vinda de Deus em carne ao mundo. O nascimento de Jesus, irmãos, é a encarnação de Deus. Ah, mas o povo quer comprar presente, quer comprar sapato, quer comprar roupa. Irmãos, deixa o povo fazer o que quiser, mas você, quando estiver na sua casa, com a sua família, alguém vai na hora de comer, vai lhe dar uma palavra. E o que é que você sabe sobre o Natal? E o que é que você vai falar sobre o Natal? Porque os jargões é fácil, que Deus nos abençoe, que Jesus menino, Deus menino, que veio. Não, irmãos, está na hora de você ter uma palavra mais profunda. Está na hora, olha, mas é uma festa pagã. Olha, deixa eu lhe falar. O apóstolo Paulo usou um altar idólatra para pregar. Ele usou. Ele chegou lá, aí está vendo lá, o Deus não sei o que, aí viu um buraco vazio. Está escrito assim, é o Deus desconhecido. Ele disse, é por aqui mesmo. Não é aqui que vocês prestam culto? É. Não é aqui que todo mundo faz a bagaceira? Então, bora por aqui. Está vendo esse buraco vazio? Estou. É o Deus desconhecido, pois foi desse Deus que eu vim falar aqui. E começou a pregar ali, usando um altar idólatra que estava ali, aproveitando a oportunidade. Aí eu vou para o Natal. Irmãos, para Jesus vir ao mundo, a coisa não é tão fácil, porque a gente vê a história, e outro ponto que a gente se perde. Se criou uma visão tão idólatra, se eu pudesse falar assim, de um ídolo mesmo, muito forte, uma figura tão marcante a respeito da pessoa de Maria, que a igreja hoje não quer nem falar mais na pobre da Maria. Ninguém fala, mas Maria teve um ministério. Maria foi agraciada por Deus. Maria, ela foi escolhida por Deus com um propósito específico. E eu quero lhe dizer que esse propósito de Maria hoje, ele é um propósito que se reflete em cada cristão. Por quê, pastor? Porque Cristo precisava vir ao mundo. Mas para vir ao mundo, ele tinha que se manifestar nesse tempo, nessa dimensão onde a gente está, em carne. E como é que alguém entra nesse mundo em carne? Qual é a forma que todos nós viemos parar aqui? Você saiu da barriga de alguém. Precisava de uma barriga. Então Jesus precisava nascer no ventre de Maria para que ele se manifestasse. Olha o paralelo. Jesus hoje precisa nascer no nosso coração para que através do seu Espírito ele se manifeste através das nossas vidas. É exatamente a mesma coisa. Só que, irmãos, não foi uma coisa simples. Não disse assim, o anjo não apareceu e disse, olha Maria, os seus problemas acabaram. Você agora está gestante aí do Filho de Deus e vou mandar uma comitiva de anjos para fazer a sua dieta correta, low carb, pouco açúcar, para não dar problema, pouco sal na dieta, e os anjos vão lhe servir da hora que você engravidou, e vamos descer com anjos enfermeiros para fazer o seu parto. Esse é o sonho do evangelho moderno, gerar Cristo em nós, sem pagar o preço da gestação do Filho de Deus. Esse é o sonho do evangelho moderno. Precisamos ter discernimento, porque, irmãos, você está no mundo, e a Bíblia diz que o príncipe desse mundo é Satanás,
E ele tem todo interesse que Cristo não se manifeste nesse mundo. Aí Maria fica gestante, já começa o primeiro problema na vida dela. O noivo dela vai embora. Por quê? Como é esse negócio aí de anjo, esse negócio está por fora. E ela já ia perdendo o casamento. Só que aí Deus entra na história. Aí, agora, chegou a hora de ter a criança. Cadê os parteiros? Quem é que vai ajudar? Irmão, você já prestou atenção nisso? Só estava ela, José, no meio do mato e essa criança nasceu e não tinha ninguém lá para ajudar eles, não. O negócio foi atribulado. Ela pariu o primeiro filho, uma moça, com aquele rapaz também que nunca tinha tido filho na vida, tiveram que se virar pelo mato, no meio do lugar onde o bicho come, e ela lá tendo aquele filho dela assim. Quem já viu uma mulher tendo filho sabe que não é fácil. Quantas dores e contrações Maria não teve ali naquele mato sozinha, sem ter ninguém para ajudar. A mãe dela não estava perto, os parentes dela estavam, ninguém estava perto, estava sozinha lá no mato com José, para botar Jesus no mundo. Aí a criança nasce, daqui a pouco vem uma ordem, manda matar todas as crianças. Não, agora, meu irmão, Deus vai mandar os seus anjos, dar a ordem aos anjos ao seu respeito, e aí está aqui, Davi já falou lá, e vai descer agora um arcanjo Miguel aqui com as espadas e vai cortar a cabeça de Herodes. Não, meu irmão, a ordem não é essa não. Pega o menino e foge para o Egito. Mas, Senhor, lugar tribulado daquele. Não tinha um lugar melhor para a gente não, manda a gente para a Disney. Eu quero ser missionário, eu estou vendo umas modas aí, está cheio de gente querendo ser missionário na Europa, ser missionário em países grandes, pedindo dinheiro aí para você patrocinar ele, para ele pregar na Disney, converter o Pateta e o Mickey, só pode. Eu acho que é isso que estão querendo fazer. Mas o próprio Deus chega para José e Maria e diz: vocês vão ter que fugir para o Egito. Mas, Senhor, não é o teu filho? É meu filho. Não foi o Senhor que mandou ele para aqui, foi eu que mandei ele para aqui. Mas vai ter que ir para o Egito. Irmãos, na hora de apresentar a criança, aí aquele mover de Deus todo. A gente já carregou esse menino para cima e para baixo, está aqui, é filho de Deus, tem que cuidar, né? Que Deus mandou a gente cuidar. Bora para o tempo. Aí quando chega lá, o homem aí começa. Nunca viu na vida. Esse menino, ninguém avisou nada, não contou a história que a mulher era virgem, que apareceu grávida, que ele ia fugir, e o bezerro e manjedor, ninguém falou nada. Só apareceu com o menino lá. E aí o homem, quando pegou, que levantou, disse: agora eu já posso até morrer. Me mate logo aqui, me leve, que eu já vi o que eu tinha que ver. Porque esse menino, ele vai ser revelação, luz para os gentios. Ó, ele está no meio de Israel, o povo fechado, que não admitia um estrangeiro, que não comia na casa de gentio. Você viu a tribulação que foi para Pedro ir pregar na casa de Cornélio, precisou ficar com fome, o anjo descer, falar umas 3 vezes para ele poder ir, porque mesmo assim ele não queria. E mesmo depois dessa história de Cornélio, você ainda vai ver lá na frente, quando Paulo chega, ele fica naquela coisa: eu sou circunciso, meio incircunciso, precisou tomar uma bronca ainda por causa disso. Porque, irmãos, o povo judeu, eles não tinham aliança, eles não andavam com pessoas gentios. E aqui o homem está dizendo, a criança aqui, ó, vai ser luz, revelação para os gentios. Estava já anunciando a salvação. E ele vai ser, além de luz para os gentios, a glória de Israel. Aí José diz: rapaz, agora eu vi que o negócio é sério mesmo. Mas aí ele olha para Maria e diz: mas uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, depois de tudo que eles viveram, Maria ainda teve que ver Jesus sofrer no Calvário. Ela teve que ver Jesus em carne, morrer ali na cruz pendurado. Teve uma época que Maria e os filhos acharam que Jesus estava doido. Foram buscar ele lá no meio da... manda chamar esse homem aí, que eu acho que ele está meio doido. E aí ele diz: não, meu irmão, olha, minha mãe e meus irmãos é aqueles que fazem a minha vontade. Tudo isso, irmãos, porque a gente precisa compreender o que é a revelação de Jesus. Não é simplesmente uma historinha infantil que a gente conta de que veio o menino Jesus, e o jeguinho ficou ali, e ele cresceu batendo no tamborzinho ali, no banquinho com José, e aí depois ele começou a fazer milagre, e foi tudo bênção. Mas e quem transportou ele? E quem carregou ele? A vida dessas pessoas mudaram totalmente depois que Jesus entrou na história delas. Nunca mais a vida de Maria foi a mesma depois que Jesus
veio ao mundo. Nunca mais a vida de José foi a mesma. Eles tiveram que viver agora em função do menino. A minha vida, a sua é a mesma coisa. Porque, irmãos, nós estamos entendendo, olha a grandeza dessa revelação, que Jesus veio ao mundo em carne. Deus se fez carne. Quando João vai falar sobre espíritos, e ele está querendo dizer, você quer saber os espíritos, examinar os espíritos, em 1 João 4, do 1 ao 3, ele vai dizer assim, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Aí João vai escrever uma segunda carta, em 2 João 1,7 ele vai dizer a mesma coisa: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Para eu saber, o testemunho do Espírito de Deus é: Jesus veio ao mundo em carne. O Natal, o que é o Natal? O nascimento de Jesus, não, irmãos. É a revelação de que Deus se fez carne. O Natal, você tem uma festa, uma oportunidade de trazer uma revelação às pessoas do que testifica o Espírito de Deus. É a prova, é o mundo aí dizendo que Jesus nasceu. Jesus nasceu para quê? Aí João vai emendar e vai dizer, esse é o testemunho. Em 1 João 5, 11 e 12. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Natal, irmãos, não é só comer panetone, queijo e... Natal, irmãos, é o testemunho do Espírito de Deus a respeito da vida eterna. E para que isso chegasse até mim e até você, desde Maria, que para trazer Jesus ao mundo, teve que pagar um preço. E quantos outros carregaram Jesus, não no seu ventre, mas no seu coração, e para revelar Jesus ao mundo, tiveram que pagar com a sua própria vida, para gerar Jesus, ao ponto de manifestar Ele, porque é assim que os crentes revelam Jesus, através da manifestação do seu Espírito, do Espírito dele que está vivo. O Evangelho não é palavra, não é uma teoria, não é uma filosofia. O Evangelho é a demonstração do poder de Deus, é a demonstração de que Jesus está vivo, e que Ele se manifesta no meio da igreja, através do seu Espírito Santo. E por esse testemunho nós cremos na vida eterna, porque Deus aí João revela o processo, como foi isso. Você já viu isso no Evangelho muitas vezes, mas na carta dele, ele fala de um pouquinho diferente a mesma coisa. Ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Que entendimento é esse, irmãos? Se você lesse a Bíblia toda e não tivesse essas cartas de João, talvez de outro texto a gente não conseguisse entender o que ele entendeu, porque isso não veio para ele por conhecimento, mas veio por revelação. Aí o mundo para comemorar o nascimento de Jesus. Aí eu vou dizer: não, o nascimento de Jesus é festa do diabo. A festa de Jesus é o nascimento, é festa do diabo. Vamos ter sabedoria, irmãos. Você sabe a grandeza da revelação que é isso aqui? Deus existia, a vida eterna estava com Deus. Aí João diz: e ela se manifestou aqui, e foi resistência nesse mundo para ele se manifestar desde a hora da sua concepção. Quem carregou ele, irmãos? Carregou, não foi com anjo carregando, não.
Foi Deus dando livramento? Foi. Foi Deus trazendo provisão? Foi. Vai dar o que é o menino comer? Meu irmão, o pai do menino já mandou ouro. E criança não vai dar um perfume? Não, meu irmão, já chegou, foi mirra. E vai incenso. O pai do menino mandou o presente, mas agora o inimigo quer matar. O livramento também chegou, foge para o Egito. Toda vez que o inimigo dava um passo, Deus sempre estava dando livramento. Mas não foi do jeito que pensaram. Eu quero levar Jesus para o mundo. Eu quero levar. E você está preparado para carregar Jesus? Porque, irmãos, carregar Jesus não é brincadeira. Existe uma força, uma oposição das trevas, para que você não manifeste Jesus, para que você não gere Jesus. Jesus está sendo gerado em nós. Quando nós aceitamos o seu Espírito, a nossa fé começa a desenvolver, e uma hora você anda pela rua e começa a manifestar esse Espírito de Deus. Você vai manifestando por onde você passa. O nosso Natal não é só resumido, e é isso que eu quero. Não vou me prolongar nessa noite, mas eu quero que você entenda que o nascimento de Jesus para nós cristãos não pode ser só aquele ato da concepção de Maria, do menino, do nascimento como toda criança nasceu. Mas existe um entendimento muito maior, de que ali, no nascimento daquela criança, estava se manifestando na terra o próprio Deus. E ele morreu, ressuscitou, mas agora ele pode nascer, ele pode fazer um Natal individual. Cada um tem o seu Natal. Quando é o meu Natal, pastor? No dia em que você aceitou Jesus. No dia que ele nasceu no seu coração. E agora qual é o próximo passo, pastor? Agora que ele já nasceu, vai precisar ele se manifestar através de você. As pessoas precisam conhecer Jesus através de você. A gente só conheceu Jesus em carne, só tem essa informação, porque Maria gerou Jesus e manifestou Jesus aqui na terra, em carne. Agora você é portador do Espírito dele. E você pode avisar o mundo sobre a vida eterna. Porque a gente pode comemorar uma festa durante uma noite, mas a festa passa, a festa acaba. Mas a festa que está sendo proposta para a gente é uma festa de uma vida eterna. E só quem tiver com Jesus é que vai entrar nessa festa. Então, se tem um dia que o mundo para dizer que é o aniversário dele, que foi o dia que ele nasceu, irmãos, é a minha oportunidade, não de participar, que isso é festa, é coisa da família. Você faz seu amigo secreto em casa, um vai assar a carne, o outro vai assar o peru. Faça a sua festa, confraternize com sua família, mas não perca a oportunidade de revelar a verdade. Se nesse Natal alguém lhe der uma oportunidade em uma festa qualquer que seja, você indo no ônibus, você em um trabalho, aonde for, que tocarem no assunto do Natal, traga a verdadeira mensagem do Natal. Jesus nasceu para perdoar os nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Amém?